A paz do Senhor, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe, que Deus ilumine a tua vida poderosamente. Já te peço, não perca mais tempo, vai, compartilha, né? Leva essa palavra para mais pessoas. Hoje nós temos uma palavra que vai fazer uma grande diferença, que vai mudar aí muitos pensamentos e muito contexto. Afinal de contas, quando nós analisamos a Bíblia, nós entendemos a verdade de Deus. Precisamos estudar a palavra e não é aquilo que muitos saem falando por aí, não é mesmo? E hoje a palavra é: o rico entrará na porta do céu? O rico fará parte da Nova Jerusalém? O que você acha? Deixa aí seu comentário, que eu quero saber qual é o comentário que você vai deixar aí. Amém? Então, hoje eu trouxe aqui algumas passagens na Bíblia. Esse é um assunto muito extenso, mas o nosso tempo aqui é curto. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos enxugar bastante, para ver se não demora muito tempo, tá bom? Para tentar dar uma boa explicação para você. Mas com o texto base, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Lucas, né? No capítulo 16, aleluia, no versículo 19, que diz assim: ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. Vivia todos os dias regalada e esplendidamente, né? E havia também um certo homem, mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, você já anota aí esse versículo, né? Você anota esse capítulo aí, capítulo 16, do versículo 19 até ao versículo 31, onde eu quero que você olhe ele, leia bastante, minuciosamente, para que você possa entender um pouco mais. Bem, o que nós observamos aqui? Observamos aqui um homem rico e um homem pobre, mendigo, né? Não era nem um homem pobre que tinha uma casinha pobre, era um homem que não tinha nenhuma casa para morar. E já o rico tinha tanta riqueza que ele vivia arregaçado, né, aos ventos e, como diz os ditado popular, ao Deus dará, não é? Então, ele estava ali e de repente, puf, bate-se as botas. O que acontece? Rapidamente é enviado do céu um anjo, pega aquele mendigo e leva para o seio de Abraão. Mas aquele homem que era tão rico, que tinha tudo, que a comida era colocada em sua mesa pronta, que os seus lençóis eram limpos e lavados, que era carro para ele andar, né? Ele vai para onde? Para o Hades. E ali ele é, como a própria palavra diz, atormentado ao longo do tempo, né? A cada instante ele era ali atormentado, talvez pelos seus pensamentos, por bichos, por alguma coisa que estava ali tirando o sossego, a paz, a alegria, o conforto dele. Imagine aquele homem que tinha ali todo o sossego, que vivia arregaçado, de repente está atormentado. Mas por que esse homem foi
para o Hades. Pergunta que nós pensamos agora, pensa comigo. Ele foi para o Hades porque ele era rico? Por que aquele mendigo foi levado pelos anjos? Porque ele era pobre? Então, quer dizer que quando nós vamos lá para Lucas capítulo 18, olha só que interessante. Lucas, né? Aleluia. Nós estamos aqui em Lucas capítulo 18, confirma. Louvado seja Deus. A palavra diz assim: porém, é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E agora? Então, Lázaro foi para o seio de Abraão porque ele era pobre? Porque é mais fácil entrar um camelo no ouvido de uma agulha. Se nós formos observar isso em sentido figurado, nós vamos imaginar. Imagina só, você pega uma agulha. Eu vou até pedir para te pegar uma agulha de crochê, que é maior. Né? Aquela que tem um buracozinho ali, aquele ouvidozinho. E mete um camelo. Não entra. Então, num sentido figurado, quer dizer que é quase impossível entrar um rico na porta do céu. É quase impossível. E aqui nós observamos, ao decorrer da história, do tempo, na época de Jerônimo, nós observamos que ali existe duas questões, que eu não quero entrar muito em detalhes aqui agora por causa do tempo, aonde que em Jerusalém, em alguns lugares, havia uns certos tipos de portais pequenos e eram conhecidos como o nome de buraco da agulha, porque ali tinha muita dificuldade de se entrar. Quando os mercadores chegavam com os camelos, né, cheios de mercadorias, eles tinham que tirar aquela mercadoria ali, o camelo tinha que ir se arrastejando para entrar dentro daqueles buracos ali, para tentar entrar, para passar para a cidade de Jerusalém. Mas isso também é só umas histórias que foram sendo colocadas, né? Não tem nada verídico que confirme essas coisas. Mas também tem uma situação, quando nós pegamos alguns pergaminhos e vamos no estudo mesmo, no original, existe pergaminhos mais antigos que realmente no hebraico tá o significado, né, de buraco de uma agulha. E que é o camelo ali. Mas em outras linguagens já tem um outro significado, né? Então nós observamos que existe comparações, mas vamos ficar baseado na Bíblia. Bem, amados, aqui nessa passagem que nós acabamos de ler, Lucas 18, está se tratando de um jovem rico. Ele vem para Jesus, para resumir rapidamente, e ele pergunta para ele o que ele faz para seguir. Ele diz: larga tudo que tu tem. Aí ele diz: largar tudo que eu tenho não, peraí. Ele já tinha seguido todos os mandamentos, mas quando falou em largar toda a sua riqueza, ele não deixou a sua riqueza. Ou seja, Jesus então vira e diz, vendo ali ele ouve isso, né? E ele vê que aquele jovem, ele ficou muito triste ao querer largar a sua riqueza. Então Jesus vira para ele e diz, vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrará no reino de Deus os que têm riquezas. Por que, amados? Porque Jesus não está falando de pessoas aqui, meus amados, que são ricas. Mas Jesus está falando de pessoas que são presas em materialismo, presas em alguma coisa. Elas são capazes de fazer qualquer coisa por sua riqueza.
Elas são capazes de morrer pela sua riqueza, de matar pela sua riqueza, de vender o seu corpo por riqueza, né? De enganar por riqueza, de mentir por riqueza. Então, é isso que aqui está se tratando nessa parte. Está se tratando do quê? Que ele não deixou a sua riqueza para seguir Jesus. Porque talvez Jesus não quisesse que aquele homem ficasse pobre. Mas Jesus entendia que o coração daquele homem estava preso às suas riquezas. E por isso Jesus falou aquilo a ele. Então o que nós não podemos, amados, é estarmos presos a essas riquezas. Porque a riqueza em si, se formos ricos, de que maneira? Termos um bom lugar para morar, um carro bom, nos alimentarmos bem, nos vestirmos bem. Isso não é pecado. Pecado é nós querermos que isso seja o Deus de nossa vida, que isso seja maior do que nós em nossas vidas. Quando nós observamos a passagem lá de Lázaro e rico, nós observamos o quê? Um homem arrogante, egoísta, um homem mau. Não era que ele era rico, ele era ele tinha todos esses defeitos. Quer dizer, se você tem uma roupa para humilhar alguém, porque você quer ser mais do que alguém, se você usa um ouro para você querer chamar o olhar de alguém, querer que alguém te olhe, você está se vendendo, isso não está no coração do nosso Deus. Isso não está na vontade do nosso Pai. E para finalizar, porque como eu disse, o nosso tempo é muito curto e esse assunto ele é muito extenso. Mas para terminar, para te confirmar que riqueza não impede de ir para o céu, mas o que impede de ir para o céu é fazer o que é desagradável aos olhos do Senhor. É preferir a riqueza do que Deus, do que as coisas boas, certo? Porque eu te provo que ser rico não leva ninguém para o inferno, desde que você seja o quê? Íntegro, justo, fazer o bem e temente a Deus. Sabe por que eu te provo isso? Vai lá em Jó, capítulo 1, versículo 1 e vê o que diz. Quem era Jó? Jó era um homem íntegro, justo, temente a Deus, olha só, e evitava fazer o mal, evitava fazer coisas erradas. Sabe o que diz em Jó 1, 2? Ele era rico, ele tinha para mais de 7.000 ovelhas, mais de 3.000 camelos, Ele era o homem mais rico de todo o Oriente. Todo o Oriente. A Bíblia, quando nós observamos no livro de Jó, nós observamos que Deus permite que o diabo leve tudo de Jó. Quando Jó fica sem nada, mas quando nós vamos para o último capítulo da Bíblia, do livro de Jó, do capítulo 42, versículo 10, nós observamos algo muito interessante. A palavra diz que Deus devolve para Jó tudo em dobro. Jó era muito rico, um dos homens mais ricos de todo o Oriente. E quando o inimigo tira tudo, Deus devolve tudo em dobro, quer dizer, dobrou o que Jó tinha. Você sabe o que isso significa, meu amado e minha amada? Jó está no céu. Abraão está no céu, é o que a palavra diz. Moisés, Esté, Isaac, Zaqueu, nome riquíssimo no Novo Testamento. E aí? A riqueza leva para o inferno? Ela não leva. O que leva para o inferno é um coração impuro,
é o adultério, é a mentira, é o engano, é o orgulho, é o egoísmo, é a falta de humildade, é a falta de entender que Jesus é o Filho de Deus, que nasceu, né, na terra, morreu, ressuscitou por cada um de nós, para que nós viéssemos ser salvos e limpos de todo o pecado e de toda a injustiça, né? Então nós observamos o quê? Que a riqueza é dom de Deus, porque ele mesmo diz que a cidade de Jerusalém é feita de ouro, é feita de quê? De cristal, é a maior riqueza. E lá no início do Velho Testamento, agora não me recordo o versículo, que diz assim o quê? Que se tu me ouvires, comerás e terás o melhor desta terra. Então, se alguém está pregando heresia para você, busque a Bíblia, busque o conhecimento, porque essa não é a vontade de Deus. Se você tem andado em miséria, entenda, não é isso que vai te levar para o céu. O que vai te levar para o céu é um coração disposto a obedecer, disposto a ouvir, né? É um coração que está ali aberto para o nosso Senhor. Amém? Então, que Deus te abençoe. Não deixe de ver o próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Perdão por não ter colocado mais, mas se você quiser que eu fale mais sobre isso, deixa seu comentário, comece a interagir comigo. Aqui é a palavra de Deus que está sendo falada. Como é que eu já fico olhando assim, meu Deus, o teu povo precisa acordar, Jesus. Acorda teu povo. Porque não interage com a tua palavra, não fala, não ajuda. Isso é uma forma de você pregar o evangelho, de você evangelizar. Quando você ajuda ali, quando você coloca ali a palavra do Senhor. Aqui eu prego a palavra. Amém? Muito obrigada, que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor.